Oi, bom dia a todos. Meu nome é Roberta, a minha mediadora é a Isis. Nós somos da equipe do Programa Ensino Integral da Secretaria de Educação, somos professoras da rede também, e nós estamos aqui hoje para uma aula de projeto de vida para o 6º ano. O tema da nossa aula é Minha família e a sua importância na construção do meu projeto de vida. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o projeto de vida. O nosso objetivo aqui hoje é dar uma introdução sobre esse componente, relembrar algumas coisas que foram feitas na escola no primeiro momento do ano, relembrar um pouquinho do que aconteceu lá no acolhimento. A gente sabe que nós já estamos há um bom tempo em casa, já um pouco mais de um mês. Então, pode ser que o nosso projeto de vida tenha ficado um pouco esquecido, que a gente não lembre muito bem dos objetivos dessa aula. Então, como essa é a primeira aula de projeto de vida para o ensino fundamental, nesta aula de hoje, nós ainda não vamos trabalhar com as atividades do caderno do aluno. O nosso objetivo vai ser pensar um pouquinho sobre a importância das nossas famílias, daqueles que moram conosco, nesse momento em que o contato com essas pessoas está sendo maior, porque não estamos na escola, estamos em casa. Certo? Então, vamos lá. O componente projeto de vida é uma proposta que já vem sendo utilizada na escola de ensino integral há um tempo, mas que desde esse ano, com o programa Inova Educação, passou a contemplar todas as escolas da rede. É um componente muito importante que a Secretaria de Educação entende que ajuda, auxilia na promoção da formação integral do estudante. O que é essa formação integral do estudante? Qual é a preocupação dos professores, da escola, com essa educação que promove uma formação integral? É uma formação que pensa no indivíduo como um todo. Não só apenas ele ir na escola para uma formação do intelecto, para a transmissão de conhecimento, para a aprendizagem, mas uma aprendizagem muito mais abrangente, que pega não só o aspecto cognitivo, intelectual, mas também físico, socioemocional e cultural. As aulas de projeto de vida, esse componente projeto de vida, tem a ver diretamente com o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. A gente vai falar disso depois. Mas, nesse primeiro momento, só para a gente saber que é um componente que vai pensar um pouquinho em atitudes, em valores, naquilo que pode ajudar o ser humano, o estudante, a pensar em si, nas suas relações com os outros e como ele pode pensar o seu futuro a partir do que ele é hoje. Mais do que um componente que pensa no futuro, o projeto de vida tem essa preocupação de pensar o que eu sou hoje, onde eu estou. E também, logicamente, a partir daí, projetar para onde eu vou. Então, pensando nisso, componente de vida é uma estratégia utilizada na escola a fim de promover a formação integral dos estudantes, como a gente já colocou, e proporciona aos estudantes o desenvolvimento do autoconhecimento, a prática da gestão dos seus projetos, a ampliação da visão de mundo e a valorização do estudo. É claro, a partir do momento que o estudante para refletir um pouquinho sobre si mesmo, sobre quem ele é, quais são as suas crenças, quais são os seus desejos, os seus interesses e o que ele espera para o seu futuro, ele aprende também a administrar os seus desejos, a sua vida e a valorizar o estudo como uma maneira de ele encontrar caminhos melhores para trilhar a sua vida e para alcançar um sucesso no futuro. Continuando. Projeto de vida para o 6º ano do Fundamental. De um modo geral, para o ensino fundamental, o foco é no desenvolvimento dos valores. Quando a gente pensa lá no aluno do ensino médio, a gente já pensa num estudante focado naquilo que ele vai fazer depois, quando ele sair da escola. O aluno do ensino fundamental, ele precisa ainda passar por uma longa etapa de escolarização.
Então, o nosso objetivo com as aulas de projeto de vida no ensino fundamental é essa construção desses valores humanos, dele pensar, dele refletir quais são os seus valores, como ele se constitui enquanto um ser humano e como ele pode mobilizar os seus pontos fortes e trabalhar com as suas fragilidades para atingir os seus objetivos. O tema central para todo o sexto ano é o eu e o outro. Portanto, é o trabalho consigo mesmo e com as relações com o outro. Seja ele o seu amigo, a sua família, os seus professores, a comunidade onde ele mora. A ementa para o curso do sexto ano, o projeto de vida é acolhimento, autogestão das novas demandas escolares, reflexão, discussão e conexão dos estudantes com a origem deles, suas características e suas relações com a família, seus amigos, a escola e o entorno. Nós temos que pensar que o aluno do sexto ano é aquele aluninho que está chegando agora. Vocês devem ter sentido, quando vocês chegaram na escola, lá em fevereiro, uma enorme diferença do que vocês tinham antes, nos anos iniciais do ensino fundamental, para o que vocês têm agora nos anos finais. São mais componentes curriculares, mais professores, vocês têm que se acostumar com o jeito de cada professor, com a característica de cada componente, com tudo aquilo que é exigido de vocês, muito mais cobranças, muito mais atividades. Então, a aula de projeto de vida, para o sexto ano, tem essa característica de trazer o aluno para dentro da escola e para a reflexão dessas práticas do aluno enquanto uma pessoa que está começando um novo ciclo, que é o ensino fundamental anos finais. E agora, vamos pensar um pouquinho no tema da nossa aula e resgatando aquilo que nós já fizemos lá em fevereiro. Lá em fevereiro, nós pensamos, durante a atividade de acolhimento, qual é o nosso sonho? Vocês devem ter realizado uma atividade chamada Varal dos Sonhos ou a Escalada dos Sonhos. Vocês tiveram que refletir um pouquinho sobre quais são os sonhos de vocês, o que vocês querem, se não mais para frente, num futuro tão longo, mas agora, até o final do ano, quais são os objetivos de vocês e, principalmente, vocês devem ter pensado como fazer para alcançar esses sonhos, como planejar as etapas para conseguir alcançar os seus objetivos. E um fator importante não é, como eu já tinha dito, só pensar aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer, mas pensar como eu cheguei até aqui. E nisso, a gente tem que lembrar que a história pessoal de cada um, obviamente, é um componente importante do nosso projeto de vida. Se nós não soubermos, se nós não pararmos para pensar quem nós somos, de onde nós viemos, quem são as pessoas que nos influenciaram nessa caminhada, quais são os valores que nós adquirimos, quais são as nossas crenças, a gente não consegue encontrar o nosso lugar no mundo. Então, o objetivo da nossa reflexão é pensar um pouquinho sobre essa nossa trajetória e essas influências que nós sofremos até aqui, nesse momento, para relembrar a construção do nosso projeto de vida, para tirar o nosso projeto de vida da gaveta. E eu já vou pedir para vocês irem pensando lá naquele acolhimento, para vocês relembrarem o que vocês colocaram lá no sonho de vocês, qual era o sonho de vocês, para daqui a pouco comentarem com a gente. Pensando nisso, relembrando os sonhos de vocês, pensando naquela trajetória, eu vou querer que vocês interajam agora com a gente e contem um pouquinho para nós. Quando vocês pensaram lá no sonho de vocês, lógico que vocês sabiam que vocês teriam algumas dificuldades e algumas facilidades para alcançar os objetivos de vocês. Então, contem um pouquinho para nós. Vocês acham que vocês precisam de ajuda para superar as suas dificuldades?
Vocês precisam de ajuda para alcançar os sonhos de vocês? Ou vocês conseguem fazer tudo sozinhos? Se vocês precisam de ajuda, quem pode ajudá-los? E aí a gente gostaria que vocês mandassem umas respostas para nós. Podem falar um pouquinho dos sonhos de vocês, das etapas, das etapas que vocês estão pensando para alcançar o sonho. E disso, se vocês estão pensando alcançar esse sonho sozinhos, ou se vocês estão precisando de ajuda, com quem vocês contam, quem vocês esperavam que fosse ajudar vocês, quem está ajudando vocês nesse momento. Já temos alguma resposta? Vocês podem usar o chat, se vocês têm acesso. Entrem no aplicativo, usem o chat para a gente conversar um pouquinho. Ai, desculpa, gente, eu não estou acostumada com o microfone. Então, vocês podem usar o chat, entra um pouquinho, digita a resposta de vocês, pensem nas perguntas que a Roberta falou e tentem interagir um pouquinho com a gente. Enquanto vocês vão pensando nas respostas, para a gente não parar, não tem problema, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas perguntas e pensassem um pouquinho na vida de vocês, em tudo que vocês passam no dia a dia, em tudo que vocês vivenciam, principalmente nesse momento tão complicado, conflituoso que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos passando por uma pandemia, em que nós assistimos na TV todos os dias uma série de notícias ruins. Eu gostaria que vocês refletissem sobre essa situação que nos aflige a todos e pensassem um pouquinho se vocês estão se sentindo sozinhos nessa jornada. E pensem, se vocês se sentem sozinhos, se vocês gostariam de ter alguém mais próximo de vocês. É claro, nós sabemos que para tudo, mesmo nós que somos adultos, todas as pessoas, desde o mais pequenininho ser até o mais idoso deles, precisa da ajuda de alguém. A todo momento, nós estamos convivendo com as pessoas, nós estamos interagindo com o mundo que nos cerca. E as pessoas que estão ao nosso redor, de alguma maneira, nos influenciam. Estejam elas exatamente ao nosso lado, muito perto de nós, ou um pouco mais distantes. Nós temos a vantagem, nesse momento, de passarmos por tudo isso com o apoio da tecnologia. Então, nós temos a possibilidade de assistir essas videoaulas, talvez de conversar com alguém pelas redes sociais. Então, já é também um momento de interação. Mas nós não podemos esquecer que, apesar de todas essas pessoas que nos cercam, dessas pessoas que estão ao nosso redor, neste momento nós estamos mais próximos de algumas pessoas, que são aquelas que estão dentro da nossa casa. Nós podemos nos sentir sozinhos, nós podemos não conversar tanto com essas pessoas, mas de alguma maneira elas estão ali nos ajudando. Né? Nós temos alguém que prepara a nossa comida, nós temos alguém para ajudar, nós temos um irmãozinho mais novo para cuidar, nós temos um irmão mais velho que puxa a nossa orelha, ou qualquer outra pessoa dentro de casa que pode, neste momento, estar ali próximo de nós. Essas pessoas são importantes para nós? Elas nos ajudam nas nossas dificuldades e nos ajudam nos nossos sonhos? Nós temos que pensar que, neste momento, são com elas que nós temos que contar. São essas pessoas que vão nos ajudar nesse momento a desenvolver os nossos estudos e a elaborar, desenvolver os nossos projetos de vida. Se lá na escola nós tínhamos o acompanhamento dos professores, dos nossos colegas de turma e de outras pessoas, agora a gente precisa reformular. Então, quando vocês pensarem nessas perguntas que a gente colocou, eu já gostaria que vocês pensassem também na influência que essas pessoas têm sobre vocês.
Eu acho que a gente podia passar. Não sei, acho que já não chegou nenhuma resposta pelo chat. Mas a gente vai continuando, depois a gente retoma as perguntas. Sem problema. Posso falar? Avisaram a gente que está com um probleminha, Roberta, no chat, então eles não conseguiram conversar com a gente. Então, acho que dá para a gente ir conversando com eles, mesmo sem ver as respostinhas e o que eles querem falar para a gente, tá certo? Ok, sem problema. Eu vou pedir para vocês, então, nesse momento, se vocês tiverem como pegar um papel, uma caneta, e irem anotando para depois irem passando para nós. Daqui a pouco nós vamos fazer uma atividade. E é interessante que vocês tenham essas respostas dessas atividades também, tá? Então, para a gente pensar um pouquinho, mais um pouquinho, sobre nós. Nós já falamos um pouquinho sobre o que é para um aluno de 6º ano chegar agora na escola. Mas também nós não podemos esquecer que este estudante que está chegando no 6º ano, você que está chegando lá com os seus 10, 11, até 12 anos no 6º ano, também está passando por um período de mudanças físicas, emocionais. É a adolescência. A adolescência é um período caracterizado por essas mudanças, é um período em que nós estamos crescendo muito rápido, a nossa voz muda, o nosso corpo muda e as nossas emoções mudam. Então, se a gente fica bravo de verdade, muito bravo. Se a gente gosta muito, a gente ama. E se a gente odeia, não quer nem ver na frente. É sempre assim, é normal, os adolescentes são assim, isso é uma característica da fase. Nesse momento desta fase, é importante que a gente reflita sobre essa nossa construção, porque é um momento que começam a surgir as primeiras contestações, os primeiros questionamentos. É um momento em que o adolescente começa a enxergar o mundo com o seu próprio olhar. Até então, o adolescente, enquanto criança, ele era muito influenciado pelo que dizem os pais, pelas ordens que ele recebe na escola, na família, das pessoas com as quais ele convive. O adolescente começa a questionar tudo isso e começa a querer ver o mundo com os seus próprios olhos e começa a querer tomar as suas próprias decisões. Começa, neste momento, a querer tomar as rédeas da situação. Questionar se aquilo que dizem para ele está certo, se aquilo que dizem para ele está errado, se ele concorda, se ele concorda. É uma fase extremamente complicada, principalmente para nós adultos que temos que lidar com vocês. Porque muitas vezes nós não entendemos desses questionamentos. A gente tenta se lembrar lá atrás de quando a gente tinha essa idade, mas é um pouco complicado. E vocês ficam bravos, ficam irritados, mas essa convivência, esse conflito faz parte. E isso deve estar, neste momento, muito mais exacerbado dentro de casa, com vocês fechadinhos com as famílias de vocês. Mas a família é um fator muito importante. Vocês têm que lembrar que tanto a família quanto a escola são os dois principais espaços de socialização das crianças e dos adolescentes. São os lugares onde vocês entram em contato com o maior número de pessoas por mais tempo. E é o lugar onde a identidade do ser humano é construída. Então, tudo aquilo que vocês gostam, os seus costumes, os seus hábitos, as suas crenças, os seus valores vão surgir a partir desta convivência. Por mais que a gente queira contestar e negar, é inegável que a gente absorve alguns desses valores. E a gente passa a fazer coisas porque nós somos ensinados a fazer, porque nós estamos acostumados a ver alguém fazer. E o nosso projeto de vida vai sendo construído nesse meio. Os nossos objetivos têm a ver com aquilo que nós somos e com essas pessoas que nos influenciam. Para saber o que nós queremos, a gente precisa saber de onde nós viemos. Então, é sempre importante a gente questionar a nossa herança familiar, a gente procurar conhecer quem são os nossos antepassados, quais são as nossas tradições, qual é a nossa cultura brasileira. E pensar
que nós temos um conjunto, nós todos partilhamos um conjunto de tradições, de costumes que são nossos e que nos influenciam. E isso certamente influencia naquilo que nós construímos para nós. Certo? Agora, nós vamos fazer uma atividade. Não se esqueçam que eu pedi para vocês refletirem sobre seus sonhos e as pessoas que pensam sobre nós, nas pessoas que nos ajudam nas nossas dificuldades, nas pessoas que nos auxiliam a construir o nosso sonho. Agora, naquele papel que eu pedi para vocês pegarem, vocês vão dividir esse papel em 2 colunas. Em uma coluna, vocês vão refletir um pouquinho e vão escrever aquilo que a minha família faz para contribuir com o meu bem-estar. E na outra coluna, vocês vão escrever aquilo que eu faço para contribuir com o bem-estar daqueles que moram comigo. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou pedir para a atividade ficar na tela, para vocês irem olhando certinho o que é para escrever em cada coluna, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa naquilo que as pessoas que moram comigo fazem para contribuir com o meu bem-estar, bem-estar é uma palavra muito ampla. O bem-estar, lógico que é um sentir-se bem, mas a gente tem que pensar isso desde os aspectos mais simples. Então, se eu tenho o que comer, se eu estou embaixo de um teto, se eu tenho uma roupa para vestir, e eu não trabalho, e eu tenho tudo isso, isso já significa que alguém está contribuindo para o meu bem-estar. Se eu tenho alguém para conversar, este é um ponto mais positivo ainda. Eu tenho mais uma pessoa para estar comigo neste momento, conversando, trocando ideias, me acalmando. E quando a gente pensa naquilo que eu posso fazer para contribuir com o bem-estar daqueles que estão comigo, a gente também tem que pensar em tudo que a gente pode fazer e em tudo que a gente faz. Às vezes eu não quero, mas eu vou lá e ajudo a minha mãe a preparar o almoço. Às vezes eu não quero, mas eu ajudo a cuidar de um irmãozinho mais novo. Eu varro o chão da minha casa. Eu arrumo a minha cama. E isso promove uma boa convivência dentro da minha casa. Então, eu quero que vocês reflitam bastante em todos esses aspectos físicos, emocionais, que envolvem uma família e interajam um pouquinho para a gente. Lembrem do sonho de vocês, lembrem da importância dessas pessoas que contribuem com vocês e pensem nisso. O que eu faço para contribuir com aqueles que moram comigo e aquilo que aqueles que moram comigo fazem para contribuir com o meu bem-estar. A gente vai dar um tempinho para vocês responderem. Pode ser?
acredito que já tenha dado tempo de vocês pensarem um pouquinho e colocarem algumas respostas de vocês. Nós fomos avisados aqui que acho que o chat está com algum probleminha, mas não tem problema. O que nós pensamos? As aulas de projeto de vida, vocês sabem, aqueles que já tiveram um pouquinho das aulas no começo do ano, sabem que essas aulas elas são bem interativas. Em sala de aula, existem muitas atividades em grupo, vocês conversam com os colegas, conversam com o professor, fazem interações, passam as dúvidas de vocês para o professor. Nesse momento, nem tudo é possível. Como nós dissemos, estamos realmente passando por um momento de dificuldades, a gente tem que se adaptar ao que a gente tem. Não tem problema. Então, vocês façam as reflexões de vocês, a gente vai tentar colaborar um pouquinho, não direcionando, não fazendo com que vocês sejam obrigados a responder ou a refletir no caminho do que a gente está falando, mas que vocês pensem nas questões que nós estamos colocando. Nosso objetivo é que, com essa nossa primeira aula de projeto de vida, vocês relembrem realmente aquilo que vocês estavam pensando lá no comecinho do ano e a como vocês vão conseguir se adaptar e adaptar este projeto de vida a este momento da vida de vocês e não deixar isso se perder. Como retomar essas atividades para que, mesmo nesse momento afastados da escola, vocês se mantenham pensando nas questões do projeto de vida e, dentro do possível, lutando para conquistar os sonhos de vocês. Então, o que a gente pensou com essa atividade? Que vocês pudessem perceber que existe uma relação de interdependência. O que isso significa? Que vocês ajudam e ajudam muito as pessoas que moram dentro da casa de vocês. E que as pessoas que estão lá também ajudam vocês com muitas coisas. Como eu disse, quando eu pedi para vocês fazerem a atividade, o simples fato de alguém fornecer para vocês o alimento já é um fator que beneficia o nosso bem-estar. Uma coisa que, mesmo às vezes a gente estando morrendo de raiva, mas a gente faz para ajudar alguém, ajuda no bom convívio da família. Então, é importante que essa interdependência, nesse momento, continue acontecendo. Nós estamos passando por uma situação em que nós não podemos sair de casa, então a gente precisa contar com aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa. Se a gente sonhou lá no começo do ano, com alguma coisa, em terminar o ano e passar de ano, em conseguir aprender matemática, que é uma coisa que eu praticamente passei quase a escola inteira aprendendo o mínimo, confesso aqui. Mas a gente precisa pensar um pouquinho que todos esses momentos vão fazer com que a gente reflita sobre os nossos objetivos. E eu gostaria de deixar para vocês essa ideia de que vocês procurem, a partir dessa aula, pensar melhor no projeto de vida de vocês. Retomem aquilo que vocês fizeram lá no começo do ano e, a cada dia, tentem aprimorar essa ideia. A cada dia, tentem pensar um pouquinho como vocês podem adaptar a esta situação que nós estamos vivendo e como pedir a ajuda daqueles que estão dentro da sua casa para auxiliar vocês. Pensando nisso também, relembrando os sonhos, eu queria colocar mais algumas questões para a gente refletir, para vocês refletirem neste período que vocês estão em casa. Quais são as expectativas da sua família a seu respeito? Essas expectativas influenciam nas suas decisões? Como traçar a sua própria história? Vejam, olhem com atenção estas perguntas. Quando eu penso quais são as expectativas da minha família a meu respeito, eu quero saber se, em algum momento, alguém da sua família já falou para você: olha, eu espero que você consiga passar de ano, eu espero que você arrume um trabalho, eu espero que você faça uma faculdade lá no futuro. Eu espero que você seja uma pessoa de bem. Eu espero que você realize seus sonhos.
Então, o que estas pessoas esperam de você? Eu espero que você me ajude a lavar a louça. Coisas simples ou coisas mais difíceis. O que você sabe que essas pessoas esperam de você? Pensem nessas coisas, pensem como vocês se sentem quando vocês ouvem alguém falar isso para vocês. Lógico, eu falei para vocês agora, para vocês pensarem a respeito da família, mas quando a gente está na escola, essa é uma das coisas que a gente mais ouve do professor. Né? Eu esperava que você fosse melhor nessa atividade. Eu esperava que você conseguisse atingir os objetivos. Eu esperava que você ficasse quietinho na aula. Esse tipo de coisa acontece. Então, pensem em tudo isso que as pessoas esperam de você e pense um pouquinho como você se sente com essas expectativas. É sempre que a gente consegue alcançar as expectativas das pessoas? Todas as vezes nós conseguimos satisfazer os desejos das pessoas? Nós queremos satisfazer esses desejos sempre? Então, muitas vezes, quando alguém lá na nossa família fala assim, nossa, como você fala bem, você poderia ser um ótimo advogado. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Então, pensem um pouquinho nessas expectativas e respondam também. Essas expectativas influenciam nas suas decisões? Então, quando vocês pensam nisso que as pessoas esperam de você, isso interfere naquilo que você vai de fato fazer? Porque alguém disse que espera que você faça alguma coisa, é isso que você vai fazer ou você vai questionar e fazer diferente? Você vai pensar em si mesmo, nos seus desejos, nos seus interesses, naquilo que te faz feliz, naquilo que você quer. Pensem um pouquinho, retomando lá as primeiras questões que a gente colocou. Se nós somos capazes de superar as nossas dificuldades sozinhos, e se nós somos capazes de alcançar os nossos sonhos sozinhos. Quando a gente pensa na expectativa dos outros, a gente pensa que, na maioria das vezes, a gente tem que pensar que essas pessoas, elas querem o melhor para nós. Elas estão falando que elas querem que a gente faça isso, aquilo, que a gente aja de uma maneira ou da outra, porque elas esperam que a gente tenha sucesso em algumas das nossas atitudes. Então, a gente também precisa refletir neste momento. Não basta simplesmente questionar e falar, não, isso não tem a ver com os meus interesses, eu não quero, então eu não vou fazer. Mas é pensar que estas pessoas, principalmente os adultos que falam com a gente, também trazem uma experiência. E essas experiências podem nos auxiliar a superar as nossas dificuldades e a pensar um pouco no nosso futuro. Pensem que aquilo que vocês estão passando hoje, todos nós já passamos em algum momento. E que às vezes pode não fazer muito sentido. Mas quando a gente fala, eu sei o que você está pensando, às vezes a gente realmente sabe. Às vezes não sabe. Na vida é assim. Nem tudo é certo. Por isso nós questionamos. Mas, neste momento de reflexão, eu gostaria que vocês sempre pensassem, quando a gente reflete sobre as expectativas que os outros têm sobre nós e sobre aquilo que nós vamos decidir fazer a partir das expectativas que eles têm, tem que ser algo refletido, tem que ser algo pensado e não agido simplesmente por impulso, pelo impulso de questionar, de querer fazer diferente, de querer fazer do seu jeito. E aí eu gostaria que vocês pensassem ao longo de toda essa semana, como que vocês podem, a partir de toda esta reflexão, pensando na influência da família e nos desejos de vocês, como vocês podem traçar a própria história. Como superar todos esses conflitos internos, como superar todas essas expectativas, como traçar o próprio caminho. Vejam, o projeto de vida nada mais é do que encontrar este caminho. Pensem, relembrem quais eram os sonhos de vocês lá em fevereiro. Reflitam se esses sonhos ainda fazem sentido.
Não há problema em mudar o sonho, não há problema em querer trocar os objetivos. Isso acontece o tempo todo. O mais importante é que o tempo todo haja um processo de reflexão e que vocês estejam sempre abertos a essas ideias de todas as pessoas que querem o bem de vocês. Isis quer. Bom. Não, por mim já... Acho que você só conduz mesmo, falar tchau para o pessoal, né? Para os alunos, para os estudantes. Pode conduzir, Roberta. Nosso tempo está acabando. É uma pena que as nossas interações não tenham sido feitas, mas vocês podem mandar as respostas aí pelo chat, que depois a gente tenta responder se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem contar um pouquinho para nós dos sonhos de vocês, das dificuldades que vocês estão sentindo em fazer essa reflexão, se vocês quiserem um auxílio para esta conversa, entrem em contato conosco pelo chat, pelas redes sociais do Centro de Mídias, que a gente vai procurar atender aí os comentários, as sugestões de vocês. Tudo bem? Agradeço imensamente a participação, a aula que vocês assistiram. Agradeço toda essa equipe que está aqui conosco. E a nossa aula está chegando ao fim.